Boa noite para você ligado no QG Sports. Hoje, dia 1º de abril, mas você pode nos... O 1º de abril, o dia da mentira, mas você pode nos ouvir e ver a qualquer momento. Isto é uma verdade. E hoje, por falar em verdades, hoje vamos falar algumas verdades sobre o documentário Drive to Survive. O documentário que a Netflix trouxe para a gente, fez com que muitas pessoas começassem a trazer o espaço da Fórmula 1 de volta à sua memória, mesmo com o déficit de brasileiros na categoria, que nós estamos esperando, é uma coisa que eu acredito que a nossa bancada está esperando, mas vamos falar sobre... Eu não estou sozinho hoje, então vamos falar com a nossa bancada. Primeiramente, eu queria conversar com o João Vitor Sartor. Boa noite, João Vitor. O que você destaca a respeito do documentário da Netflix Drive to Survive? Boa noite, Fábio. Boa noite, Rian. Um documentário muito bom. Desde a primeira temporada, né? Um ótimo documentário. Claro, ele não é perfeito, como não existe a obra-prima, não existe a obra perfeita no mundo das mídias, né? Mas ele faz bem o que se propõe, que é apresentar para o público, né, a Fórmula 1. Graças a ele, hoje, Gunther Steiner, por exemplo, né, o italiano, chefe de equipe da Haas, é um verdadeiro popstar, que não seria se não fosse o documentário, né? Então, muita gente começou a ver Fórmula 1 por causa dele, então eu acredito que ele faz bem para a categoria, um jeito até da Liberty Media trazer novos públicos. Era o que se esperava quando os americanos compraram a Fórmula 1 de Bernie Eccleston, e realmente eles estão entregando isso. Desculpa aí a dicção, mas volto para você, Fábio. Pois é, um documentário, como o João Vitor Sartor apontou, que está trazendo essa visão nova, e a Liberty Media trazendo também essa visão diferenciada aí para um público, né? E trazendo também uma paixão, né, por carros que estava latente no público brasileiro, o público brasileiro que está um pouco carente, como eu falei, de algumas pessoas, e trazendo até torcedores. Eu até confesso, pelo fato disso, eu estou torcendo, por exemplo, nessa temporada para Max Verstappen. Mas e você, Rian Anthony? Você que falou que semana passada, durante o QG Sports, que a sua torcida é para Lewis Hamilton. Você não muda a sua torcida, e eu gostaria do seu comentário sobre Drive to Survive 3. Muito boa noite, pessoal aqui do nosso canal do Opinião Esportiva. Boa noite, Fábio. Boa noite, João Vitor Sarto. Fábio, eu não mudo a minha torcida. Aqui é Milton da Massa. Vamos que vamos. Mas eu estou muito feliz pela volta do Fernando Alonso, que é um dos meus pilotos favoritos. Inclusive, um dos melhores pilotos que eu já vi desde que eu entendo Fórmula 1 mais ou menos. E eu também gosto muito da ideia do Vettel ter essa motivação de mudar de ares, sangue novo. De repente, ele já se mexeu nessa última corrida, acabou não tendo o desempenho que se espera dele. Como o Fernando Alonso também acabou não tendo o desempenho, desculpa, a gente acaba também se perdendo um pouco na dicção às vezes, mas da mesma forma que o Fernando Alonso não conseguiu terminar a corrida, a primeira corrida da temporada, né? Mas é isso, a gente espera sempre dos grandes pilotos que eles entreguem algo a mais, entendeu? Sobre o documentário é excelente. Assim, fazia tempo que eu não acompanhava os bastidores da Fórmula 1. A Fórmula 1, esse timing, essa coisa quente dos bastidores, a provocação, as queixas pro pessoal lá, do pessoal que controla o antes, o durante e o depois da corrida, né? Essa coisa é legal de ver, e fazia tempo que eu não via. Então a gente vai falar muito disso hoje, vamos falar também sobre os pilotos, e fiquem com a gente. Bem, introduzidos os nossos
comentaristas. Hoje, primeiramente, eu queria informar para vocês que não estamos tendo a presença de João Vitor Figueiredo e de Thalita Rodrigues. Eles voltarão em uma oportunidade breve com outro tema. A gente vai trazer aqui uma outra proposição, e aí nós vamos trazer outro tema e eles vão poder falar sobre isso. Algumas questões de agenda também são bem claras, né? Então a gente aguarda aí as próximas participações deles em outros temas a respeito do nosso esporte, que é o que a gente trata no nosso canal, o QG Esportes. Vamos começar agora com o nosso primeiro tópico. Vamos lá. O primeiro tópico de hoje que eu quero abordar com vocês é como foi abordada a pandemia do Covid-19 no GP da Austrália de Fórmula 1. O que aconteceu no documentário? Foi mostrado lá que as negociações, que estava todo mundo correndo na época da pré-temporada, e não se sabia muita coisa, e era ligações para lá, correria para cá, muitas incertezas. Eu lembro que foi passado depois nos telejornais que os grandiosos paddocks da Fórmula 1 deixaram de ser utilizados, agora são pequenos caixotes. Agora eu queria saber de vocês aí a respeito dessas mudanças que aconteceram por conta dessa pandemia do GP do Covid-19 no GP da Austrália. Começando por Rian Anthony. Rian? Rian, não escutamos você. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ô, Fábio, você poderia repetir um pouco as últimas coisas que você disse? Que eu tô tendo uma instabilidade, eu acho. Vira e Então, mexe. de onde você não conseguiu? De onde eu parei que você conseguiu pegar? Você estava falando sobre a Covid, sobre a movimentação, as ligações, aí começou a travar. Tá, então a partir da parte das ligações. Eu falei que durante os telejornais eu consegui ver, por exemplo, que algumas equipes começaram a ter outras atitudes com relação aos paddocks, né? E que os paddocks ficaram menores. E aí eu gostaria de saber da sua opinião sobre essa questão da pandemia do Covid-19 e como as equipes lidaram com essa situação e como foi retratado no documentário para você, se você acha que foi retratado de uma forma correta ou se exagerou um pouco. Bom, Fábio, vendo o documentário, como você mesmo frisou, era uma novidade, né? Ninguém sabia muito como funcionava, qual era o nível de gravidade, qual era o nível até de letalidade da doença. Era uma novidade para todo mundo, mas eu enxerguei de uma forma um pouco negativa, porque eles foram até as últimas consequências, levar a corrida adiante. Eles só não prosseguiu porque realmente a NBA já havia cancelado os jogos, viu-se que era algo mais grave do que eles estavam supondo que fosse. Então eu achei que eles demoraram um pouco para ter esse time, um pouco para começar a testar os pilotos, a equipe, todo mundo que faz parte do staff da Fórmula 1. Porém, demoraram para tomar essa atitude, mas tomaram. E que bom que tomaram. Não houve público, né? Acho que depois só no GP da Rússia, e se eu não me engano, em algum outro. Mas eles limitaram o acesso do público, o público chiou lá na Austrália, né? Quem é que vai gostar de uma situação dessa? Você paga o ingresso, você espera o ano inteiro para ver a corrida no seu país e na hora H a corrida é cancelada. Mas era por uma coisa maior do que todo mundo podia
Era uma coisa maior que não é do nosso... A gente ainda não conseguiu erradicar. Em alguns países a gente está mais avançado, em outros não. Aqui não está nem um pouco. Pelo contrário, a coisa aqui se agrava. Então, eu também acho que o GP do Brasil vai demorar muito para voltar. Uma pena, porque eu, como fã de Fórmula 1, eu gostaria muito de ter a possibilidade de assistir como espectador e, de repente, trabalhar como um jornalista esportivo, né? E assim, mas de toda forma, o documentário abordou essa questão. Eu acho que é válido, foi válido eles terem abordado essa questão, no caso. E é isso. E seguiu. Depois de alguns meses, eles retomaram e seguiu, mesmo com alguns países um pouco lidando melhor e outros não. Agora, uma crítica que eu tenho a fazer dos pilotos eles não sabem usar máscara. Eles, boa parte do tempo, o nariz fica para fora, essas coisas. Eles têm que ter um pouquinho de disciplina em relação a isso. Mas fora isso, acho que eles só demoraram um pouco no time inicial para realmente terem a noção de que, pô, é uma pandemia, é um vírus muito grave, tá ceifando um monte de vidas mundo afora, vamos dar um tempo, e quando a gente achar que tá mais suave, aí a gente retoma. Bem, João Vitor Sartor, você que viu o documentário, né, assim como nós todos vimos de ponta a ponta, eu gostaria de saber de você o que você acha dessa questão do GP da Austrália, né? Como foi mostrado no documentário, assim a gente viu torcedores insatisfeitos, como o Rian falou, né? Torcedores insatisfeitos e falando que queremos o nosso dinheiro de volta, a gente quer o espetáculo de volta. Aí eu queria saber o seguinte: foi uma decisão prudente tirar o GP da Austrália, ou você tem a convicção de que talvez com alguma adaptação o GP da Austrália poderia ter acontecido e ter sido mantido no calendário da Fórmula 1? Boa noite novamente. O Rian falou palavras muito importantes. Porém, né, analisando, eu uso a memória que eu tinha também na época. E a época eu fui contra parar o Grande Prêmio. Por mim, eu continuava. Mas porque eu acho que a FIA ela errou no time. Ou ela parava antes e não deixava os caras ir para a Austrália, porque eu acho que no momento que os caras já estão lá na Austrália, se eu não me engano, já tinha acontecido até o primeiro treino livre, se eu não me engano, né, pelo que eu me lembro assim, de memória daquela época. Então, era talvez encurtar, tirar os dois, fazer corrida e classificação já de cara, rápido ali. Né? O problema foi que a FIA não tomou a decisão de parar. Quem tomou foi a McLaren e o Hamilton. Principalmente o Hamilton, do nada, um dia não apareceu mais, porque falou que não ia botar a vida dele em risco. E não tá errado. Ele tinha medo do Covid, e não tá errado. E aí a McLaren fez a mesma coisa. A McLaren já tinha 4 casos de Covid. Então, só um minuto. Já passo a palavra para ti, depois até para tu me corrigir ali. Não, então... eu só queria acrescentar a Williams também, eles foram favoráveis ao adiamento da corrida. Foi uma das equipes que meio que foram favoráveis ao cancelamento do GP de Melbourne. Sim, o que eu quero dizer é que a FIA em si, ela só cancelou quando ela viu que não ia ter equipe suficiente. Porque, se não me engano, o Raikkonen foi embora. Então, algumas equipes, alguns pilotos foram, outros, no caso da Williams e da McLaren, a equipe inteira foi, né, mecânico e tudo mais. A Alfa Romeo tinha o Giovinazzi, ficou, se eu não me engano, mas não tinha o Raikkonen, que era o principal. A Mercedes tinha o Bottas, mas não tinha o Hamilton. Então, como é que tu me faz uma corrida assim também? Então, a FIA também ficou sem o que fazer ali. Eu acho que, ao mesmo tempo que eu manteria a corrida, vendo o documento... o Rian caiu. Eu vou falar um pouco para ver se ele volta a tempo.
Então, eu manteria, mas vendo no documentário não teria como. Não tinha como fazer um grande prêmio ali, principalmente com o fato dos pilotos terem ido embora. Porque a gente está falando de seres humanos. Seres humanos, a gente tem medo de morrer. É normal do ser humano ter medo de morrer. Se tem um vírus mortal no paddock, eu não vou ficar ali, eu vou embora. Então, tem um lado da torcida. Eu fiquei do lado da torcida à época. Porém, eu entendo hoje os pilotos que tinham medo desse vírus e foram embora. Eu também iria embora se fosse no lugar deles. Eu também ficaria muito bravo se fosse um torcedor e ficaria muito apavorado se fosse um piloto. Então, eu entendo os dois lados da história ali. Né? E eu acho que a FIA, o problema da FIA foi que ela não teve escolha. Ela não escolheu parar, ela foi obrigada a parar. Se ela tivesse escolhido, ela não teria mandado seus pilotos para Melbourne. Bem, só queria acrescentar um ponto interessante, pegando o gancho aqui do João Vitor Sartor, que é o seguinte, eu não sei se vocês se lembram, já pensou se acontecesse a mesma coisa que aconteceu num grande prêmio, que é o Grande Prêmio de Indianápolis, onde a gente teve 6 carros, 6 pilotos, era um grande prêmio onde tinha GP histórico. Rubinho, GP histórico. Schumacher, Rubinho, Kartikeyan, Thiago Monteiro, a Ferrari, a Ferrari com Schumacher e Rubinho, a Jordan com o Thiago Monteiro e Kartikeyan, a Minardi com o Patrick Fischer, né? Patrick Fisaker e o Christian Albers. O Albers é aquele capacete laranja com um monte de bolinha preta, que no ano seguinte foi capotado pelo saudoso, né? Yuji Ide no Grande Prêmio de Imola lá. Christian Albers, famoso por ser capotado por Ide. Aí, o último pódio de Portugal na história da Fórmula 1. Muito comemorado em Portugal. Acho que teve outro, não teve? Nos anos não, 70? Primeiro e único. Portugal. E o último de Rubinho com a Ferrari, né? O último pódio do Rubinho com a Ferrari. E detalhe, o Rubinho liderou boa parte da corrida. Sim, ainda tem a briga. E foi por causa dessa corrida que ele pediu demissão, tá? O amigo telespectador que não lembra da história, o Rubinho tinha corrido até 2006. E aí ele estava ganhando aquela corrida, a Ferrari faz a estratégia para inverter as posições. E aí dá errado a estratégia. O Rubinho vai mais rápido, o Rubinho consegue ir contra a estratégia, o Schumacher joga o Rubinho na grama. Numa corrida de 6 carros, o Schumacher jogou o Rubinho na grama. O Rubinho, obviamente, chegou em segundo, porque não tinha como ele perder a corrida para o Thiago Monteiro. Mas eu sei que ele ficou tão pé da vida que ele pediu demissão e foi para a Honda no ano seguinte. E aí o Felipe Massa ganhou a vaga dele na Ferrari. Então, é uma corrida importante para os rumos até da Fórmula 1 posterior. Porque o fato de ser o Massa fez o Schumacher se aposentar. Porque ele tinha o Massa como pupilo. A dupla de 2007 seria Schumacher e Raikkonen. Só que por Massa não ficar sem equipe, o Schumacher se aposentou. Então, talvez, se não fosse a corrida de Indianápolis, o Schumacher talvez teria mais um título. Porque em 2007 a Ferrari provavelmente não deixaria o Raikkonen disputar aquele campeonato. Então, o Fábio lembrou aí, é uma das coisas mais importantes desse século. Apesar de ter só 6 carros. Olha, e detalhe, para quem gostou muito da comemoração do Sainz no GP de Interlagos em 2019, né, que ele fez uma festa, um pós-corrida, depois que teve a reclassificação, né, e ele foi para o pódio, o terceiro lugar, e fez aquela festa, vocês precisavam ver a festa do Thiago Monteiro em Indianápolis. Bem, como ressaltado aí pelo Rian e pelo João Vitor, a gente aqui a gente ia fazer algo sobre o Drive to Survive, né? Mas aí a gente acabou trazendo aqui um papinho histórico, um papo bem interessante sobre a história aqui da Fórmula 1, uma história um pouquinho recente. Vamos retornar aqui a respeito do documentário Drive to Survive. Você está assistindo, você que nos vê agora, você está assistindo o QG Sports especial Drive to Survive 3, a terceira temporada desse documentário que abalou as estruturas aí do cenário da Fórmula 1. Então vamos lá. Segunda pauta de hoje, o retrato de Bottas no documentário Drive to Survive. Quero começar com o João Vitor Sartor. O que você acha de como Valtteri Bottas foi retratado no documentário? Porque é o seguinte, a gente... tudo bem, eu vou ter que passar spoiler.
Mas se você que está... Alerta, não veja isso se você não viu o documentário ainda, tá bom? Se você viu, beleza. Se você não viu, alerta. É o seguinte, no documentário, o Bottas ele é retratado como um piloto que não se contenta com pouco. Você pode ver, né, no documentário a introspecção do Bottas pelo fato de ele ser um piloto finlandês e ele viver na Escandinávia e ele ser um piloto dessa maneira, não tão aberto como somos nós brasileiros. Mas, assim, o que eu gostaria de destacar para vocês é o seguinte, eu queria saber, João Vitor Sartor, como você observa o desempenho de Valtteri Bottas naquela temporada de 2020, como ele foi retratado no documentário, se você acredita que essa coisa do segundo colocado, da estigmatização da segunda colocação, do segundo piloto, ela ficou bem evidente no documentário, ou se ele tem condições de fazer por merecer e dar a volta por cima na próxima temporada, nessa temporada 2020. Não, Bottas esquece. Bottas, quem nasceu para ser Heikki Kovalainen nunca será Kimi Raikkonen. O Bottas é o terceiro maior vencedor da Finlândia, né? Ele só está atrás do Kimi Raikkonen e do Mika Hakkinen. Ele está à frente até do Keke Rosberg, o pai do Nico Rosberg, né? Caso você que esteja nos assistindo aí não saiba, o Nico Rosberg é alemão, mas o pai dele era finlandês. Disputava com a bandeira da Finlândia, campeão de 1982. E a Finlândia, que tem pilotos também como Mika Salo, Heikki Kovalainen, e o Bottas, né? O Bottas é Kalle Rovanperä, do Rally Mundial. Aí Rally, o Raikkonen também era Rally, né? O Raikkonen ficou 2 anos fora da Rally. Mas a Fórmula 1 em si, né? O Bottas, ele é um piloto que a gente na Williams achava que era bom. Agora ele é muito Rubinho Barrichello. Né? A relação dele com... Ele é um eterno vice. Ele é um piloto que está ali para ser o segundo, como era o Rubinho. Para ele deixar de ser o segundo, ele bate na madeira, porque o único piloto tão ruim quanto ele que eu já vi que foi campeão foi o Damon Hill. Eu falo bate na madeira porque o Hill só foi campeão porque o Senna morreu. E aí o Hill foi alçado a primeiro piloto, porque o Hill era o segundo piloto do Prost e virou o segundo piloto do Senna e do Mansell, depois quando o Mansell volta. Então, o Bottas, ele é aquele cara que nasceu para segundo piloto. Não precisa nem... O Hamilton pode... e eu acho que vai ficar isso, porque em Sakir, quando não tinha o Hamilton, o Russell foi melhor que ele. Então, ele é um cara que esquece ali. O documentário, eu já vou deixar uma adendo aqui, eu achei extremamente necessário a cena da sauna. Não precisava a gente ver aquela visão do Bottas. Não. Totalmente, eu não vou dizer o que é. Você que assistiu sabe, você que não assistiu, não veja, tá? Um atento, pula essa parte. Não veja. Eu só vou dar um... Não é nem um spoiler, é uma ajuda. É no início do episódio. Já pula para os 5 minutos. Não. Não tem nada para se aproveitar naquele diálogo e muito menos na cena. Na cena. É totalmente necessário aquilo lá para o documentário. Mas eu queria fazer um adendo que foi o GP que a Netflix descobriu. E deu tudo errado pro Hamilton. Então eu acho que no outro ano, em 2019, também deu tudo errado pro Hamilton no episódio da Netflix. Então, se eu fosse o Bottas, eu pegava meu salário, dava uma parte pra Netflix cobrir a temporada inteira do Hamilton e ver se eu sou campeão no final. Porque o Hamilton, eu acho que quando ele vê a Netflix, ele tem calafrios. É 100% de aproveitamento de desgraça pra ele, a Netflix. Já o Bottas foi bom porque ele venceu a corrida, né? O Bottas corre bem na Rússia. É uma das poucas pistas que ele consegue correr bem. É Sochi e Melbourne. Só. O resto é uma decepção. Uma lá, outra, ele vai ganhar. Mas é principalmente essas duas que ele brilha. Né? Tu sabe que o Bottas vai brilhar. Mas são 23 corridas, ele brilha em 2. É ruim nas outras 21. Não tem como ser campeão assim.
Ele não é o Nico Rosberg, né, que apanhou 2 anos e ganhou em 2016 e se aposentou, para ver como o Hamilton é difícil de vencer. Né? Lembrar que até hoje só 2 pilotos venceram e um empatou. Né? O Rosberg em 2016, o Button em 12 e o Alonso empatou com ele em 7. Todos os outros companheiros de equipe perderam para ele. Então o Hamilton é diferenciado. O Bottas tem azar, tem o Hamilton, mas a corrida do anel externo do Bahrein mostrou que o Bottas é fraco mesmo. Porque o George Russell nunca tinha pilotado titular naquele carro. Era a primeira corrida do Russell com uma Mercedes. E ele tomou um... Você sabe o que eu vou falar aqui. Bottas não dá. Rian Anthony, descartando a cena da sauna, eu queria saber de você, assim, o que você acha desse retrato do Bottas dentro da equipe Mercedes? Você acha que ele ainda ele tem chance de crescimento nas flechas de prata? Ou o melhor para ele seria procurar uma outra equipe? Bom, Fábio, quando você falou o retrato do Bottas, eu pensei, não é possível. Na sauna de novo, não. Porque não tem como. É uma imagem que eu gostaria de deletar da minha mente. Mas vamos lá. O Bottas, como o Sarto frisou, ele é um piloto que eu considero fraco. Ele, para segundo piloto, acho que tá bom, né? O nível é esse mesmo. Ele lembra muito Barrichello, inclusive na aparência, né? E no nível de choro. Eu assisti esse episódio que foi especial Bottas. Ao mesmo tempo que eu queria, chega aí, Bottas, fica assim não, queria dar uma... Ao mesmo tempo, cara, que maluco chato, xarope, meu irmão. Tu tá na Fórmula 1, se imponha, né? E acabou que ele se impôs naquele episódio, né? Parecia que, poxa, ele tá vindo aí com tejão, como diz o Pô Fechou, mas é fogo de palha, ele só domina Sochi e ele vai bem em Melbourne. Aí eu faço uma alusão ao Massa, no qual ele botou água no chope no encerramento da carreira do Massa, que ambos foram companheiros de equipe na Williams, né? O Massa ia muito bem na Turquia. O Massa ia muito bem no GP de Interlagos. Eram GPs que ele conhecia de cabo a rabo. Como é o caso do Bottas. Ele até, inclusive, Bahrein no também, episódio... o Massa também é bem no Bahrein. Eram os 3. Bahrein, No Istambul Bahrein. e Interlagos. Acho que na Hungria ele ia bem também, né? Só que tinha azar. Ele sempre perdia por algum problema mecânico na Hungria. Teve um problema com o Alonso, acho que em 2008, se eu não me engano, lá na Hungria. Ou eu devo estar confundindo, eu não sei. Enfim, e o Bottas, ele é isso. Ele com o Massa, ele foi um leão, né? Mas o Massa também já estava já pendurando o macacão. E agora ele se mostra mais um piloto chorão. Amigo, é fraco, eu acho fraco. Assim, também é complicado você ter como companheiro de equipe o maior astro da Fórmula 1 e que possivelmente pode se tornar o maior de todos os tempos, né? Em número de títulos, em número de vitórias, né? Eu acho que já até em número de pole positions, enfim. Então fica complicado demais para o nível do Bottas, né? Ele, inclusive, ele dá uma frisada. Ele é tão especialista em Sochi que ele fala, Sochi é o seguinte, ou você é pole ou você chega em terceiro. Porque em segundo tem uma curva que você não vai conseguir pegar o ar, eu acho, se eu não me engano. Então, é dificultoso para quem está em segundo no grid lá em Sochi. Então, assim, ele manda muito bem lá, mas para por aí, é um piloto meia boca. Acho que é nível segundo piloto mesmo. Agora, sobre mudar de equipe, qual outra equipe ele poderia ir? Aí que fica a questão. Ele iria para uma equipe bem menor, bem mais modesta? Né? Será que ele daria certo numa Haas? A gente não sabe, tem que ver. Mas eu achei, tirando a parte da cena do inicial, foi um episódio até que a gente consegue ver um outro lado do Bottas, né? Ele chorão tal, mas que ele não é tão passivo assim. Ele mostra uma certa resistência, mostra que se incomoda em ser visto como segundo piloto, mas é muito complicado ele bater de frente com o Hamilton, é quase impossível, vamos dizer assim.
Bem, vocês ouviram aí, na opinião de Rian Anthony, que a respeito do Bottas, o quanto ele não parece não se impor, né? Parece ser uma pessoa que não tem muita resistência. Na minha opinião, eu vi esse trecho do documentário, né? E eu achei o seguinte, que a gente tem um trecho do documentário que fala inteiro sobre nesse especial do Bottas, ele toda hora sendo cortejado como uma espécie de segundo piloto. E aí a Mercedes tenta fazer com que essa pecha não recaia sobre ele. Segundo piloto? Não. Não é de segundo piloto, não. É copiloto. Aqui não temos diferenças. Aqui não temos diferenças. Chamou de copiloto e ele não gostou, Copiloto. Aí chamou de copiloto. Aí quando teve a entrevista chamando de copiloto, aí ele falou que não tinha essa coisa de copiloto, não. Aí depois as partes foram andando, e mostraram, evidenciaram alguns grandes prêmios. E aí teve um momento final, né? Teve um momento chave onde aparece, e eu acho, né, que é muito, até meio um clichêzão, né, do cinema, você pegar uma cena final onde o cara tá, assim, meio introspectivo, meio pensativo, e aí ele fala assim, não vou mais ser o segundo, eu quero ser o primeiro. Ele joga o boné. Diga, Sartor. Não, só um adentro, que ele não é mais o segundo, né? Agora ele é o terceiro. O Verstappen é o segundo da Fórmula 1. Ele botou na meta, não vou ser mais o segundo, agora eu sou o terceiro melhor do mundo. Ele caiu uma posição ali, só esse adentro. E outro que o Rian falou, eu acho, sobre o Hamilton, na minha opinião, infelizmente, como um ferrarista, fã do Schumacher, para mim, atualmente o Hamilton já é o maior da história. Eu acho que é só tu pegar os recordes, estão todos com ele, os recordes importantes. Então, na minha opinião, a gente está vendo o maior da história, e assim como o Rubinho, à época, teve que enfrentar o maior da história, porque era o Schumacher até aquele momento, o Bottas ele também tem essa missão de enfrentar o maior da história. Então, é complicado, né? E que trocou rápido, né? O fã de Fórmula 1 ficou anos sendo o Fangio, né? O Schumacher durou pouco o reinado do alemão aí. O Hamilton apareceu bem cedo. Vale lembrar que o Hamilton, diferente do Schumacher, ele ganhou de todos os concorrentes diretos, assim, ele conseguiu colocar no bolso. O Schumacher, ele teve muitas dificuldades no início da trajetória dele na Fórmula 1, ele apareceu muito bem, mas assim que ele chegou na Ferrari, ele tomou pau do Mika Hakkinen, ele teve muitas dificuldades, inclusive com o Montoya, que não era do mesmo nível, mas o Montoya era aguerrido. Ele, assim que o Alonso ressurgiu pela segunda vez na Fórmula 1, ele tomou pau do Alonso, saiu, e por último tomou pau do Nico Rosberg, que era companheiro de equipe dele na Mercedes. Então, assim, o Hamilton leva uma certa... Rosberg. Mas aquilo ali foi uma sorte do Rosberg, mais sorte do Rosberg do que propriamente o Hamilton. O Hamilton perdeu o campeonato, essa que é a verdade. E o Rosberg foi esperto, ganhou e se mandou. Sim, mas você parar pra pensar, cara, o Rosberg aí ele pode botar no currículo que ganhou dos dois melhores da história, né? Pode. O primeiro e o segundo. Pode. Ele foi companheiro dos dois e ganhou dos dois. Então o Rosberg, ele tá no currículo aqui, ó. 3 vitórias em Mônaco, um título mundial e ganhei dos dois maiores da história. Só ganhou do Fangio porque não foi possível. Mas ele sabe que se ele continuasse, se continuasse ia tomar... Por isso que ele se aposentou, né? Ele é esperto. Mas o Schumacher, mas contra companheiros de equipe, ele sempre foi melhor. Ele foi melhor que o Verstappen, foi melhor que o Herbert, foi melhor que o Irvine, foi melhor que o Barrichello, melhor que o Massa. Ele só não foi melhor que o Rosberg. E o Hamilton tem o Rosberg e o Button, né, também. Mas eu digo assim... Eu entendi que foi de outra equipe, tipo o Vettel... Concorrente direto, assim. Concorrente direto ao título. Sim. É porque a Ferrari era muito ruim também, tem esse detalhe.
Eles chegaram na final com o Villeneuve, foi mérito dele, porque a Ferrari não tinha condições aquele ano. Então, já mudamos de novo, Fábio. Desculpa aí, já mudamos de novo o assunto. Fica à vontade aí, Fábio. Não, beleza. Então, aqui a gente está para mostrar aí a respeito de um pouco também de história da Fórmula 1. Estamos apresentando nesse momento para você, telespectador, para você ver nesse momento, em qualquer momento que você quiser. Assim como na Netflix você pode ver em qualquer momento que você quiser, você também pode ver a qualquer momento que você quiser o nosso QG Sports especial Drive to Survive 3, que é onde a gente está trazendo aqui um pouco de história e também está trazendo aqui um pouco do que a gente analisou do documentário Drive to Survive. Vamos passar para a nossa terceira pauta de hoje. A nossa terceira pauta versa sobre o episódio número 9. Eu acho que a gente vai esticar um pouquinho aqui. Por quê? Acidente de Romain Grosjean. O que acontece no documentário para ser falado sobre o acidente de Romain Grosjean? A gente vê uma parte do documentário lá onde é mostrado que o que aconteceu com ele, que ele pulou do espaço em chamas, a situação era grave, não era tão... não era aquela coisa que a televisão mostra, quando você se aproxima mesmo, você vê que o negócio é grave. O Grosjean mesmo fala sobre o que aconteceu, sobre como estava a mão dele, depois em cenas seguintes. Aí o que eu queria saber de vocês, além de uma opinião sobre o acidente de Romain Grosjean, eu queria saber de vocês o seguinte. Essa pergunta, algumas pessoas vão falar que é pachequismo, mas eu gostaria de saber de vocês. Faltou trazer uma cena, porque só teve 1 milésimo de segundo ali, 1/10 de segundo de Pietro Fittipaldi dentro desse documentário. Quero começar com o João Vitor Sartor. É bem esse tema que eu queria abordar mesmo. Só o frame de segundo, só ele apontando o que é aquilo. Só o que temos de Pietro Fittipaldi no documentário. E eu queria dois pontos aproveitar. O episódio 9 é o principal episódio. A gente tem 3 anos de Drive to Survival, 3 anos de um episódio de um grande acidente. A gente teve o do Grosjean nesse. A temporada passada tratou do acidente do Hubert, que infelizmente o francês morreu, e aí foi tratado mais o lado do Grosjean, como amigo dele. E a gente teve na temporada de 2018 a morte do Bianchi, que foi em 2014, mas foi na primeira temporada. O documentário trouxe ali, lembrou do Senna, porque o Senna foi o penúltimo piloto a morrer, o Bianchi foi o último, né? Então foi um espaço de 20 anos. E como pegou a categoria em choque e tudo mais, porque desde o Senna ninguém morria, você achava que a Fórmula 1 tinha chegado no nível de nunca mais teria uma morte, e aí veio o Bianchi, né? Então o episódio 9 foi o mais aguardado por todos, eu acho, sem dúvida. Foi muito bem montado aquele episódio pro acidente do Grosjean, mas faltou o Pietro, e não é por ser brasileiro. A participação do Pietro é muito importante para a história da Fórmula 1. A família Fittipaldi se tornou a primeira família a ter 4 integrantes na Fórmula 1 na história. Tinha o Emerson, que é avô dele, o Wilson, que é tio-avô, e o Christian, que é primo de segundo grau, né? Ele é sobrinho do avô dele. Então, são poucas as famílias que têm 2 e 3 representantes. Com 3 representantes vai ter a família Scheckter, que tem os 2 irmãos nos anos 70 e 80, inclusive o George Scheckter foi campeão do mundo. E tem o filho do Scheckter, que correu uma corrida pela Jordan, não vou saber o ano, ele fez uma corrida só lá e se inclui na lista. Tem Esse a família... sul-africano? É o sul-africano, né? Sul-africano, Tudo branco, porque o Hamilton é o único negro até hoje, né? É o africano branco. E tinha a família Wickelhawk, que é uma família que, se juntar os 3, não dá 10 corridas. É a família de piloto reserva. Tem a Schumacher, agora, mas na época não tinha. Né? Então, é um fato. Os Schumacher são 3 hoje, né? Mas na época que foi o Pietro correu, só tinha 2. O Mick estreou depois, né? Então, foi a primeira vez que uma família teve 4 integrantes na Fórmula 1.
a primeira vez que um neto de piloto de Fórmula 1 correu na Fórmula 1 também, e, consequentemente, a primeira vez que um neto de campeão do mundo correu. Então, é um fato muito histórico para a Fórmula 1 ter deixado de lado. A gente pode ter, daqui a alguns anos, a família Schumacher entrando nesse hall. Caso você não saiba, tem na Fórmula 3 o Rolf Schumacher, filho do Ralf, sobrinho do Michael, primo do Mick. E a própria família Fittipaldi pode botar até 6, porque tem 2 Fittipaldi na base. Tem na Fórmula 3 o Enzo Fittipaldi, que é neto do Emerson, irmão do Pietro, e tem o Emo Fittipaldi, que é Emerson Fittipaldi Jr., que é o caçula do Emerson. Ele pode correr com os sobrinhos dele, ele é mais novo que os sobrinhos. Então eu espero, desculpa, por o fato do Enzo ser piloto da academia Ferrari, eu tenho esperança do Enzo correr na Fórmula 1 daqui a uns anos, e por que não o Emerson Jr. também, e a gente ter algo inédito, que é tio e sobrinho na Fórmula 1. Acho que seria legal pra caramba isso. Quem sabe num Drive to Survivor 9 aborde esse tema aí de tio e sobrinho na Fórmula 1, que também seria algo inédito. Mas faltou, como eu falei, não é por ser brasileiro, é por causa de... São 3 fatos, num só, inéditos. Né? O quarto integrante de uma mesma família, o neto de um piloto de Fórmula 1 e o neto de um campeão. O Pietro agregou tudo isso e não foi abordado em nada. Então, foi 4 temas para mim que não foram abordados. Se der tempo, eu falo dos outros 3. Mas um desses temas que devia ter sido abordado seria isso. Eu não sei se o Rian e o Fábio aí concordam comigo, que deveria ter sido abordado esse fato do seu quarto Fittipaldi. Vamos lá, então. Vamos passar agora a palavra para o Rian Anthony. É o seguinte, Rian, nós tivemos essa abordagem aí do Pietro Fittipaldi, que não teve, que foi esquecida. Eu gostaria de aproveitar esse gancho para perguntar para você, além do acidente do Romain Grosjean, eu queria do seu comentário, eu gostaria de saber de você também, porque teve um outro piloto que foi esquecido dentro do documentário, que foi Nico Hülkenberg, que ele acabou sendo um dos pilotos que substituiu na Racing Point um dos pilotos, o Carlos Sainz Jr. Eu gostaria de saber de você se Nico Hülkenberg poderia ser abordado. Fábio, Oi. o acidente... Não, sim. O acidente do Grosjean foi algo que, na época, a gente até comentou entre a gente no grupo, que foi uma coisa pra lá de chocante. Foi uma imagem pesada. Você via a tensão de todos na corrida, entendeu? E eu brinquei até na época que ele nasceu de novo. Para escapar. E ele escapou por... Rian, Opa! posso fazer uma correção rapidinho para o nosso público telespectador? Quem foi substituído por o Nico Hülkenberg foi substituído foi substituído na época por conta de Sérgio Pérez e Lance Stroll. Só fazendo essa correção para o nosso público telespectador. Pode prosseguir, Rian. Então foi isso. É um episódio muito chocante por conta do acidente envolvendo o Grosjean. Como bem o nosso amigo João Vitor Sarto frisou, antes do Bianchi, teve o último acidente que veio a óbito foi o acidente do nosso ídolo eterno, o Ayrton Senna. De lá para cá, a Fórmula 1 mudou muito as suas diretrizes de segurança, mudou de patamar, os pilotos começaram a ficar mais cuidadosos, mais ligados nesse tipo de situação, né? Apesar que a corrida continua sendo de alto risco, os acidentes acontecem. Logo depois, uns 2, 3 anos depois, ou a morte do Ayrton Senna, a gente teve aquele GP desastroso de Spa, onde muitos carros bateram, se chocaram uns com os outros, e foi uma cena para lá de horrível, mas não houve mortes naquele acidente, ainda bem. E, assim, para o pessoal que vai assistir a esse documentário, que fique ligado nesse episódio, é um episódio bastante chocante. Eu também acho que deveria ter tido um destaque maior para o Pietro Fittipaldi, não só por ele ser brasileiro, mas ser um Fittipaldi, né? Tem toda uma história ao redor do nome Fittipaldi na Fórmula 1.
E eu acho que eles deveriam ter dado um pouquinho de destaque. Mas acredito que esse destaque ainda vai vir nas próximas temporadas. Até porque não se pode ignorar, mesmo que o piloto não corresponda às expectativas, mas não se pode ignorar um piloto Fittipaldi na Fórmula 1. Da mesma forma como não fizeram com o Bruno Senna, apesar de que o desempenho do Bruno Senna foi muito abaixo, né? Mas eu acredito que isso seria pauta para um outro episódio, um episódio de repente até temático, falando do Emerson, falando do Wilson, falando até do Christian. Mas é isso. Sobre o Hülkenberg, eu vou ficar devendo porque o Hülkenberg nunca foi um grande piloto, né? Então a gente fica meio que... tanto faz se lembrar do Hülkenberg ou não. Para mim é indiferente. Mas é isso. O Sarto não concorda muito não, mas o Hülkenberg para mim é... Sartor, você pode expressar sua opinião, por gentileza, sobre o Hülkenberg? O Hülkenberg é um ótimo piloto azarado. Porque ele tinha uma pista que ele corria bem, que era Interlagos. Interlagos, o Hülkenberg destruía. Ele fez uma pole de Williams e de Force India ele ia ganhar o GP de 2012 se ele não fosse afobado. Eu não sei se o amigo telespectador lembra como que 2012, que foi uma final muito boa de título, Vettel contra Alonso. O Vettel caiu para último graças a uma barbeiragem do Bruno Senna na largada. O Senna vem como um míssil e acerta o Vettel no meio, logo no final da reta oposta, o que deixou a corrida emocionante. E foi uma corrida que o Hülkenberg guiou demais. Ele guiou demais aquela prova. Porém, na hora que ele foi ultrapassar o Hamilton, ele foi ultrapassando todo mundo. O Hamilton era o último. Era a despedida do Hamilton pela McLaren. O último, no caso, que ele tinha que ultrapassar para ganhar, né? Não o último da prova. Era o primeiro colocado da prova. E aí, ele, na curva do S, ele errou e jogou o Hamilton fora. O Hamilton se despediu da Fórmula 1 assim. Da McLaren, desculpa. O Hamilton tá na Fórmula 1 até hoje. Ele se despediu da McLaren assim, acertado pelo Hülkenberg no meio. Foi fim de prova para os dois. O Jason Button foi o vencedor da corrida e o Vettel foi o campeão. Então, o Hülkenberg, eu acho que ele teve grandes momentos. O Grande Prêmio de Hockenheim em 19. Só que aí ele cometeu um erro infantil e acabou ali. O Hülkenberg ganhou a GP2 em 2009, guiando pra caramba também. Só que ele é um piloto que ele vai bem em 2010, fica sem carro em 2011, porque ele não tem o dinheiro da Venezuela, como o Maldonado tinha, da PDVSA. Então, o Hülkenberg, eu acho que ele foi... Eu vou gravar isso aqui porque não é muito difícil. Ele é o melhor piloto da história da Fórmula 1 que nunca conquistou um pódio. Acho que isso não tem como discordar, porque qualquer outro piloto que se destacou mais que ele ganhou um pódio. Como a gente citou, até o Thiago Monteiro tem pódio, o Hülkenberg não. Mas eu acho que isso, o Hülkenberg não, ele é um bom piloto. Para estar ali no meio do grid, ele é um bom piloto. Merecia uma vaguinha ali numa Haas da vida, eu acho. Pastor Maldonado ganhou uma corrida. Não, sim, ganhou, mas... foi uma aberração, né? Aquele GP da Espanha de 2012 é uma aberração, não é o Maldonado ser campeão. GP da Espanha, que é muito bom, porque de vez em quando acontecem umas aberrações, como o Max Verstappen ganhar. Você pode até pensar hoje, o Max Verstappen, na época foi, tá? A primeira vitória do Verstappen foi uma aberração, isso não tem como discordar. Ele acabou virando o que virou, mas aquela corrida foi... todo mundo sabe que ou era para ser uma Mercedes, os dois se chocaram, ou o Raikkonen. Aquela corrida era para ser do Raikkonen. Se fosse tudo certinho, né? Vou mais além. Aquela saída de prova do Hamilton, que foi a despedida dele da McLaren, foi a virada de chave na carreira dele. Porque até então ele era o campeão. Ele foi para Mercedes, aí mais um ano de título de Vettel, e aí ele começa a hegemonia dele. Teve um intervalo ali no Rosberg, né? Mas de lá para cá só deu Hamilton. Sim, sim. E quem agora ele... Pode falar. Desculpa. Não, eu só queria fazer um adendo, porque eu sempre gosto de citar Sérgio Checo Pérez, que foi quem substituiu o grandioso Milton da Massa, infelizmente, na McLaren, uma das piores da década. Foi o início do declínio e caiu muito no Pérez. Eu sempre gosto de ressaltar, porque, como falei, é um dos pilotos que me enche os olhos ver o Sérgio Checo Pérez. Eu nunca vou perder a oportunidade de citar esse mexicano maravilhoso aí que tá aí, alegrando a gente.
Mas vem cá, o Hülkenberg ele não despertou o mesmo frisson inicial que Kovalainen e Magnussen? Cara, não sei. Talvez ele o mesmo frisson do Magnussen. Agora, o Kovalainen... A primeira temporada que eu assisti foi em 2007, né? O Kovalainen na Renault. Eu não lembro do Kovalainen na Renault. Eu lembro de ver o anúncio o Alonso voltando para a Renault numa troca Renault e McLaren e Alonso Kovalainen. E eu me perguntando, que raios é Kovalainen? Ele já tinha um ano de Fórmula 1. Então, teve eu o não Kubica sei se... também, né? O Kubica foi o acidente, Sim. né? O acidente rally foi o que... Mas eu acho que... O Magnussen, sim. O Magnussen é um cara que... Se esperava dele e não correspondeu. Sim. Ainda mais por causa da primeira prova, né? Ele chega em segundo logo na primeira corrida. No século XXI, é a melhor estreia de um piloto no século XXI. Melhor até que a do Hamilton. O Hamilton chegou em terceiro. Ele chegou em segundo na primeira corrida. E o único piloto que foi melhor que ele foi o Nino Farina, porque era a primeira corrida da história. Alguém tinha que ganhar. Porque nenhum novato... Acho que teve novatos também que chegaram em segundo. Acho que o Villeneuve também chegou em segundo, se eu não me engano. Mas realmente, chegar em segundo na estreia, acho que todo mundo pensou que o Magnussen era talvez o novo Hamilton. Por ser da McLaren, estrear igual, até melhor que o Lewis Hamilton. Acho que todo mundo imaginou que era o novo Hamilton surgindo ali e acabou não sendo. Bem, a gente trouxe aí uma pitada histórica aí falando sobre toda essa parte que versa sobre desde que a gente falou aqui sobre a presença do Hülkenberg, aí citamos outros pilotos importantes aqui na Fórmula 1, né? João Vitor Sartor trouxe aqui outros grandes pilotos que a Fórmula 1 trouxe. A gente citou o fato também da família Fittipaldi não estar presente. Para mim também eu acharia importante colocar um Fittipaldi ali no documentário. Eu fico pensando qual seria a decisão da Liberty Media em deixar isso passar. Talvez me vem na cabeça que talvez seja a ideia de que o cara é da Haas, só deve ter corrido 2 corridas. Então, se ele for bem, a gente até tenta destacar ele em algum momento. Como ele não foi tão bem, ele ficou lá nas 17ª e 10ª não sei quantas posições, aí não tem espaço para ele no documentário, então limamos e sai fora, não vamos falar sobre ele. Mas há decisões que a se lamentar, a gente aplaude aí aquilo que a gente vê e lamenta algumas coisas que a gente não pode ver. Agora vamos falar. Você tá vendo e tá assistindo o QG Sports especial Drive to Survive 3. E a gente vai falar agora sobre o nosso último tema. Aliás, último tema não. Vamos falar sobre o nosso penúltimo tema. Porque o último tema a gente vai falar com o João Vitor Sartor, que ele vai trazer os 4 momentos em que ele sentiu falta no documentário. Mas vamos agora falar sobre a nossa penúltima pauta, que é sobre a batalha de construtores, McLaren, Racing Point e Renault. O que aconteceu? No episódio que foi ao ar o 10º episódio, nós tivemos a presença da McLaren, da Racing Point e da Renault disputando o título. Aliás, título não, disputando a 3ª colocação. E ali via-se ali um momento bem bélico, né, entre as 3 equipes, tanto a McLaren quanto a Racing Point, quanto a Renault. E aí a minha pergunta que fica para vocês, que a gente falou a respeito disso no nosso grupo, é o seguinte: se vocês acreditam que nesse ponto mostrado no último capítulo, né, se isso foi um ponto de virada para forçar a Racing Point a mudar o seu nome para Aston Martin e a Renault ter seu nome modificado para Alpine. Eu quero começar com Rian Anthony, por favor.
Bom, Fábio, para complementar, esse duelo entre as três equipes, pelo honroso terceiro lugar, porque haja vista que a Mercedes domina e a RBR chega próximo, é um feito para essas equipes que estão se reestruturando novamente, no caso da Renault e no caso da McLaren, né? Equipes com nome de peso e que estão tentando voltar a serem fortes na Fórmula 1. Então, foi muito interessante que isso já foi até mostrado logo no primeiro episódio da série. Isso já fica meio que assim posto na mesa. Até porque eles falam sobre a Racing Point, sobre o dono, que é o Stroll, do seu filho, enfim, mostra muito também o Checo Pérez, como vocês gostam tanto. Então, é isso. E fica uma batalha interessante, uma batalha até boa de ter se visto ao longo da temporada, né? E acaba que a McLaren consegue esse honroso terceiro lugar, devido às proporções atuais da Fórmula 1, né? E eu acho que ela sai fortalecida, ela tá com bons pilotos, ela tá agora com essa promessa que é o Lando Norris, que é um garoto que já mostrou talento, já mostrou para que veio, fez uma excelente corrida na estreia da temporada passada, e é isso. Sobre o nome, eu não sei se necessariamente tem a ver, eu vou ficar devendo, mas eu acho que foi mudanças pontuais e vamos ver no que isso vai dar ao longo dessa temporada 2021. Então, agora, com você, João Vitor Sartor, eu queria perguntar para você a respeito dessa história toda da batalha de construtores. Se com essa batalha de construtores, vou repetir a mesma pergunta que eu fiz para o Ian, se isso foi um ponto determinante para que para que as outras duas marcas, né, a Racing Point e a Renault, mudassem os seus nomes para Aston Martin e Alpine. E queria que você falasse um pouco também sobre a consolidação da McLaren como uma equipe de peso aí para a temporada 2021. Eu vou começar pela mudança de nome e a resposta é sim e não. Ao meu ver, no caso da Racing Point, não. Já estava prevista essa mudança de nome por causa do que o próprio Lawrence Stroll comprou a Aston Martin, é uma marca até melhor para a Fórmula 1 do que a Racing Point. Agora, a Renault, sim. O que tudo indica foi por causa dessa batalha e por causa de ter perdido também. Porque a Renault, ela tem a primeira passagem pela Fórmula 1 nos anos 70, 80. Ela perde em 83 com o Prost. O Prost é vice-campeão guiando a Renault, né? E aí o time volta comprando a Benetton em 2001, né? 2001 o time ainda se chama Benetton, mas já com a Renault. E ela ganha o título de 5 e de 6, né? Com o Alonso e Fisichella. E aí ela sai da categoria ao final da temporada de 2011 e é vendida para Lotus. E em 2016 ela volta, e ela não volta com aquele negócio dos anos 70, de brigar por título, dos anos 2000, onde ganhou 2 vezes o campeonato. E isso foi queimando a marca Renault, que é uma marca que você vê na rua. Você vê Clios, Meganes, você vê carro velho da Scenic andando por aí. É uma marca que você não vê Ferraris, McLarens na rua. Talvez vocês dois que são de cidade grande, talvez até vejam uma hora ou outra uma Ferrari e uma McLaren na rua. Mas, principalmente pessoas como eu, que moram no interior, a gente vê... Renault, a gente vê. É 5 marcas. É Renault, Fiat, Volkswagen, Chevrolet e Ford. As 5 marcas que tem bastante andando ao redor do Brasil, né? E não só no Brasil, como no mundo. A Renault é uma marca popular. E o fato dela estar na Fórmula 1 andando lá atrás prejudica. Tu vai querer comprar o carro de uma Volkswagen, que não está em lugar nenhum, então ela não está perdendo, ou da Renault, que está tomando um pau de todo mundo. Sartor. Então, acho... Fala. Posso trazer um ponto de vista? É o seguinte, a gente tem, você falou a respeito de carros, né? Que tem o carro que é bem visado depois da corrida.
Então, o que acontece? Acontece que nem na NASCAR. Na NASCAR, o que acontece? Você tem um carro que vai muito bem, e aí é aquele carro que na segunda-feira ou no domingo, por exemplo, a prova acontece no domingo. Aí na segunda-feira eles têm um lema, né, lá, que é Win Sunday, eu acho que é Win Sunday by Monday, alguma coisa assim. Que você vende, que é Sell Monday, acho que é uma coisa assim. Você vence que é o carro que vence no domingo e é comprado na segunda. Pode prosseguir, certo? Uhum. Não, é isso que eu estava dizendo, que a Renault não estava prejudicial para a marca. Então ela pegou a Alpine, que era a marca dela de rally, né, que a Renault tem a Renault normal, que até os símbolos são bastante diferentes, né? Tem a Renault, que é aquele losango que está acostumado, e o da Fórmula 1 já não era mais losango, era a Renault Sport, é outra marca, outro símbolo, mas ainda com o nome de Renault Sport e Renault, o pessoal vai associar. Então a Alpine era a marca relacionada ao Rally, então é uma marca consolidada no Rally, então mesmo indo mal na Fórmula 1 não ia afetar tanto. Então foi muito mais, acho que o fato de perder essas disputas foi crucial para mudar o nome. E a batalha de construtores em si, né, o trio ali, é curioso, que até o próprio documentário aborda isso no início, que é a Mercedes Rosa, né, ela perde 15 pontos, a Racing Point, no tribunal ali da FIA. E a McLaren ganha da Racing Point por 7. Então, aqueles 15 pontos tirados lá no início fizeram falta para Racing Point. Então, eu só queria deixar esse adendo. E as outras perguntas, Fábio, eu acho que eu me esqueci. Falei tanto que eu esqueci. Se puder repetir elas, agradeço. Não, as perguntas eram sobre mesmo a batalha de construtores, isso mesmo que a gente abordou agora, e você completou magistralmente aí, falando sobre tudo que foi abordado nesse momento, né? Sobre essa questão da troca de nomes. E aí eu adicionei a respeito dos carros. Bem, a gente vai agora para a nossa última pauta de hoje, do nosso programa, nosso especial QG Sports, especial Drive to Survive 3, que é uma pauta especial em que nós podemos discutir aqui também, nós podemos colocar aqui também, que é o nosso top 4, que é o top 4 do João Vitor Sartor, que é o top 4 momentos que faltaram no documentário. Acabei de dar o nome para isso agora. Sim, é isso mesmo. Momentos que faltaram no documentário. Acabei de dar o nome para isso agora. Ô, louco, bicho. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente 9h28 aqui, bicho! E vocês vão ver aqui no GC, porque já veio aqui. Então vamos lá. João Vitor Sartor, é com você a palavra, o top 4 momentos que faltaram no documentário. É com você. Tá, o top 4 tinha virado um top 3, mas eu acho um momento aqui rapidinho, porque um dos momentos era o do Fittipaldi, que a gente já abordou ao longo do programa. Mas dá para ter 4 top 5. O primeiro é a saída da família Williams, né? A Williams é a segunda maior campeã com 9 títulos. E o fundador delas, a família fundadora, saiu. Né? A equipe foi vendida por um grupo americano, se eu não me engano, que vai manter o nome, né? Então a gente ainda tem a Williams aí. Mas faltou abordar, acho que é uma família tão importante, é uma equipe tão importante, só a Ferrari tem mais títulos que ela. A gente se fala muito de Mercedes e McLaren, mas a Williams tem mais títulos que essas duas equipes. Não juntos, obviamente, né? A Mercedes tem 7, a McLaren 8 e a Williams 9. Então, e a Ferrari tem 16. Então, faltou, acho que esse trato aí com a família Williams. Faltou também 2 momentos chaves, que foi o GP do Eiffel, quando o Hamilton ganha a 91. Tem uma ceninha acho que do Mick Schumacher entregando o capacete, isso é mostrado no episódio da Haas, mas eu acho que deveria ser abordado mais, que é um recorde, né? É o recorde, é o piloto que mais venceu, esse recorde que pertenceu já a pilotos como Nino Farina, Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari, Tim Clark,
Jack Stewart, Alan Prost, Michael Schumacher e agora o Lewis Hamilton. É um grande recorde que não foi tratado ali. Também no GP da Turquia, que é o fato do Hamilton se tornar o maior campeão da história ao lado do Schumacher. Eu não sei se foi pelo lado de ter empatado e não ultrapassado, vai ser ultrapassado esse ano, né? Se, ao que tudo indica, o Hamilton ganhar o Octa, mas foram pontos que faltaram. E eu tinha deixado o Fittipaldi, mas dá para estar a mesma corrida, para fechar o top 4, que não trataram nada do George Russell na Mercedes. Né? E assim, não trataram também o Hülkenberg. Três pilotos ficaram sem retrato. Hülkenberg, Pietro Fittipaldi e Jack Aitken, que são os reservas. O Russell tem uma menção, porque a corrida do Sérgio Pérez, eles falam que o Russell está largando na pole, mas eu acho que devia mostrar todo o Russell ali como uma jovem promessa. O Russell não foi abordado em nada. Ele podia ter sido abordado pelo fato de estar na Williams, que é a segunda maior equipe da história, a família Williams que vendeu a equipe, é o fim de uma era, né? O Frank Williams, que é o segundo chefe de equipe com mais títulos, ao lado do Toto Wolff, é o chefe de equipe com mais títulos, ele tem 7 títulos como chefe de equipe. Só o Toto Wolff tem o mesmo número que ele, e o Santotti também tem 7. Né? São os 3 chefes de equipe com 7 títulos. Então, eu acho que o George Russell foi talvez um ponto que, se tivesse ter sido abordado o Pietro, devia ter sido também o George Russell. Acho que faltou aí, é o futuro da categoria esse moleque. Mostrou que veio no GP do Sakir. Então, esses são os 4 pontos assim, principais, Fábio, que eu acho que faltou a Netflix abordar nessa temporada. Rian, eu queria que você falasse aí se você concorda ou discorda de algum momento que faltou no documentário e se você teria algum momento para destacar que você acha que faltou também. Não, eu gostaria... Não, eu concordo com quase tudo que o Sarto trouxe aqui. Eu falaria o seguinte, de repente, a saída da Williams, claro, vai manter o nome, mas eu acredito que vai ter algo especial só Williams, assim, algo que a Netflix possivelmente fará. Um documentário a respeito da história da Netflix. Se não for também, fica aí a ideia, Netflix. Pode falar, Sarto. Certo. Não, o Ian falou do documentário, já tem, tá? Só que tá um pouco desatualizado. Ele é feito até pela mesma produtora do Drive to Survivor, muito bom na Netflix, eu já assisti e recomendo. O documentário Williams, ele traça desde a primeira equipe do Frank Williams da Fórmula 1, passa pelo acidente, os títulos, e ele termina, se não me engano, ele aborda até a temporada 2016, 17, por aí, se não me engano, é Massa Stroll. Ele vai do início ali até o Felipe Massa, mais ou menos. Documentário muito bom, a gente falando de um documentário, tô recomendando outro aqui, aproveitar o gancho que o Rian puxou, um documentário, acho que ele até não conhecia, né, para ele falar dessa dica para Netflix. Então, recomendo também para ti, é um documentário muito bom. Quem gostou de Drive to Survivor vai gostar desse documentário. Williams, é da mesma produtora, mesmo diretor. Então, é um ótimo documentário aí, fica a recomendação. Perfeito. Não, eu devo ter falado isso porque eu já devo ter visto ali no catálogo e ficou meio adormecido na mente. Deve ser através disso daí. Então, eu acho que aí fica esse detalhe. Eu acho que eles deviam ter abordado isso sim. E agora, teve um lance muito engraçado, eu não vou lembrar qual é o GP, eu não vou lembrar agora, não vou me recordar, mas que o Hamilton quase perde a corrida para o Verstappen. Ele passou com o carro capengando. Grande Prêmio da Inglaterra. O pneu, é mostrado esse GP da ótica, acho que da Red Bull, tem um momento, se não me engano, que eles falam, o pneu do Bottas estourou, mas eles não tratam o fato que o do Hamilton também estourou. Né? Esse episódio, até essa corrida é retratada, mas não esse momento. Então é algo que ficou meio assim. A Netflix estava lá. Então não sei por que não retratar. Eu acho que foi um acontecimento curioso que poderia ter sido lembrado. O Hamilton ganhou a corrida no maior estilo corrida maluca, passando aos trancos e barrancos pela linha de chegada. Mas fora isso, eu concordo com o Sarto. Foram bons pontos que ele pontuou e aí trouxe também. Então é isso. O documentário é muito bom, pessoal. Assistam. Você que é fã de Fórmula 1, você que também não é fã, de repente você acaba gostando. Ele é muito bem feito. Os bastidores é sensacional, a fotografia é excelente.
Então fica aí a recomendação e um episódio aí para você, um episódio temático. Bem, esse papo tá muito bacana, esse papo tá muito legal, tá muito bacana. Eu vou falar os meus quadros, as minhas frustrações aqui. Eu acho que eu concordo com o Sartor que faltou uma menção ao Pietro Fittipaldi, que é com o seu carro número 51 da Haas. Não é por alguma questão ou por alguma razão ou outra razão que vocês queiram achar assim, público telespectador, mas é interessante trazer o Pietro Fittipaldi. Diga, o Rian. Até porque era o substituto direto, né? Realmente. Também tem uma Valeria mencionar isso. também tem a questão, também tem uma questão pessoal falando sobre o número do carro, mas isso deixa para lá. Já fica a propaganda. Vamos aproveitar o gancho aqui, porque caso você não saiba, o carro do Pietro, ele é palmeirense, então é uma homenagem ao Mundial do Palmeiras. E fica aí para você assistir o vídeo de quarta-feira lançado aqui no canal, que é o porquê que o Palmeiras não tem Mundial. Então já fica aí a menção. O Fábio já puxou, ele que é palmeirense, ele tirou a sardinha pro lado dele, eu tô tirando a sardinha pro meu aqui. Assista lá o Opina aí, de quarta-feira, sobre o Mundial de Clubes. Vem cá, mas ele homenageou o quê? A Cachaça 51? Não, ele falou na entrevista, decepcionou, né? Eu acho que o Emerson Fittipaldi se revirou na cama. O Emerson Fittipaldi, pra quem não sabe, é corintiano. E aí teve que ver o neto dele em rede mundial dizer que o Palmeiras tem mundial. Então eu acho que foi Emerson Fittipaldi chorou como corintiano naquele dia. Pode apostar. No banho. Agora, trazendo um pouco mais para a parte de seriedade, né, do documentário, o que eu acho que faltou, além disso, dentro da abordagem, a gente pode pensar no seguinte: o que eu acho o que pode ter faltado? Eu gostei bastante, né, do documentário. É muito difícil você elencar algum momento que não faltou no documentário, né? Porque parece uma obra de tão genial que é. Mas você tem a questão dos outros pilotos também, porque eu vou citar a segunda questão, concordando com o Sartor, a questão da abordagem dos outros pilotos também, já que era para abordar todo mundo, né? Já que era para falar de Fórmula 1, então por que não falar de todo mundo? Então eu concordo com o Sartor com relação a essa questão, né? Porque tinha que falar de todo mundo. Em terceiro lugar, eu acho que eu acho que teve eu acho que assim, o que faltou no documentário, vou trazer para uma questão também, para essa questão humorística, falta de senso na parte da saúde do Bottas, que vocês falaram. Falta de senso também faltou. Pelo amor de Deus, eu tinha até esquecido disso. Não. Coisa ruim a gente não lembra. Não, cara. E uma outra coisa que o documentário não abordou, para mim, eu tenho para mim que talvez a gente tem lá os pilotos se preparando, as transições, né? E assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que faltou um pouco assim de. Eu não sei se vocês gostam de. Vocês acham que faltou alguma coisa de bastidor? Bastidor, vocês acham que faltou? Alguma coisa assim mais inside? Não, como eu falei anteriormente, eu tava com saudade de ver esses bastidores fervendo da Fórmula 1, mostrando as provocações,
as alfinetadas, enfim. Eu tava com saudade disso. Tinha um tempo que eu. É verdade, eu fiquei um pouco off em relação à Fórmula 1, mas algumas temporadas aí, retomei em 2019, mas aquela coisa genérica, só a corrida, o pódio. Eu fazia tempo que, inclusive, esse documentário da Netflix, eu descobri recentemente. Então, assim, para mim foi um prato cheio, foi uma coisa maravilhosa. Eu senti saudade disso. Então, assim, na minha visão, ele tá bem vasto de informações, dos bastidores, inclusive. Eu acho que. Sartor, você. Não, falou e aproveitar que faltou, porque até um negócio que a própria Netflix já abordou em 2019, que foi a perda de patrocínio da Haas. Em 2020 nós tivemos a mesma história com a Williams e a Rocket. A empresa de telefone, aquela empresa esquisita de telefone, que nunca produziu um telefone na vida, que aproveitar que o Poster patrocina o Houston Rockets também. É uma empresa bem esquisita e que o patrocínio sumiu. Se você vê a pré-temporada, tá lá, o carro branco com o Rocket vermelhão do lado, quando chega na Áustria não tem mais. Amigo, acabou. Mas é aquela empresa. Não. Encerra o assunto. Não vou falar mais sobre isso. Faz igual o diretor da Ferrari. Foi a perda desse patrocínio que foi um dos principais motivos da Williams ter que vender a equipe. Então, foi talvez o principal bastidor, que foi a equipe perdendo o patrocínio e negociando a venda. Como eu falei, faltou a despedida, mas faltou também a venda da equipe. Eu acho que deveria ter sido as negociações, como foi que a Williams foi vendida, ela perdendo o patrocínio, tentando achar um patrocinador, achando a Sovina, que é uma empresa canadense do pai do Latifi, achando, né, a empresa do pai do piloto, mas eu acho que faltou bastidor, faltou isso. Eu acho que a saída da Williams seria um bom episódio ali, que faltou só fazendo isso adentro. A Williams merecia realmente um desfecho assim digno de Williams, né? Então, para fechar o meu top 4, né, para a gente encerrar aqui, eu quero falar que eu acho que faltou uma parte de bastidor, sim, e o que eu acho que, em alguns casos, né, a Netflix não foi tão incisiva, por exemplo. Vocês veem no documentário, se vocês forem ver, algumas questões de não, agora não pode microfone, agora não pode fazer isso, agora não pode fazer aquilo. Então, eu acho que a Netflix, talvez, para uma pessoa que gosta de carros, é curiosa por isso, talvez um pouco mais de insistência, uma negociação. Não precisa mostrar tudo também, mas um pouco mais de negociação com relação a isso, para ver se a gente como público pode ter acesso a essa coisa toda. A gente sabe que tem contrato, a gente sabe que tem sigilo, a gente sabe que tem essas coisas, mas talvez uma insistidazinha, um pouquinho ali, para a gente saber um pouco mais. Então é isso, eu vou fechando com esse detalhe. Teria se tivesse a gente do QG Esporte. É isso aí. Para você que nos acompanhou durante esta quase 1h20 de live, de uma live não, gravada, né? Uma live gravada, na verdade. Para você que nos acompanhou nessa 1h20 de material gravado, queremos agradecer aqui a todos vocês. E eu queria passar o destaque, antes da gente complementar, o destaque final do João Vitor Sartor e do Rian Anthony, e depois eu vou chamar aqui vocês para os outros programas que a gente tem aqui na nossa grade. Quero começar com o Rian Anthony. Muito obrigado pela sua participação, Rian. Muito obrigado, galera. Um QG Esportes especial falando sobre o documentário da Netflix. Inclusive, recomendo mais uma vez, é muito bom, dá uma conferida lá. Você que é fã de Fórmula 1, você que não é, você de repente vai gostar, é muito bem produzido. E é isso, pessoal. Domingo tem programa novo, é o QG Esporte 004, fica ligado, tema inédito, entendeu? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, cuidem-se e se liguem no canal Opinião Esportiva. Segue também no Instagram. É isso aí, vamos deixar aqui o Instagram do Rian para você ver aqui, ó.
Peraí, vamos deixar na tela aqui para você ver o Instagram do Rian. Aí, Rian, passa o seu Instagram aí para a galera saber, por favor. Na verdade é o Sarto, né? Então, beleza. Posso passar o meu? Não, tudo bem, peraí, só um minutinho. Por favor, se você quiser. Se você... Eu passo no domingo. Então, beleza. No domingo, para não atrasar o João Vitor Sarto. No domingo, Rian Anthony vai... O microfone está desligado. Então, João Vitor Sartor, a partir de agora, vai falar suas considerações finais. João Vitor, com você. Não, eu queria agradecer a esse ótimo programa que a gente foi feito e só fazer um adendo, né, que a gente aqui nos bastidores, a gente queria diminuir o tamanho do programa, a gente sempre fica com 1h30, mas não dá. Quando a gente vai aqui, a conversa é boa, é muito assunto, acabou ficando com o mesmo tempo dos QG normal, né, a gente queria fazer o QG especial um tamanho menor, mas acabou não acontecendo, né, porque conversa vai, conversa vem, a gente, muito conteúdo aqui, né, o Fábio, o Rian, muito conhecimento, a gente tem um conhecimento de esporte, a gente gosta de esporte e a gente acaba falando demais aí. E eu queria fazer um adendo final, que é só que há boatos no paddock aí que o Hamilton talvez encerre a carreira na McLaren, e o documentário acaba com um monólogo ali do Hamilton falando do ativismo social dele, e qual é a cor do boné? Laranja. O laranja papaya será um indício de que Lewis Hamilton irá para a McLaren em 2022? Queria deixar essa pulguinha aí atrás da orelha de vocês aí. Então, era isso que eu tinha que dizer. E segue a página do Opinião Ativa, né? @opinião, aquele traço embaixo, que eu esqueci o nome agora. Opinião _esportiva lá no Instagram, que tem, às vezes tem, quando eu tô inspirado, eu escrevo crônicas, mas é lá onde eu informo quando sai vídeo novo, né? Eu aviso vocês quando sai os meus quadros de quarta-feira, quando sai o QG Esporte, quando sai o Gol e Bandeirada, é sempre lá no Opinião Esportiva no Instagram, que eu aviso vocês aí quando sai vídeo novo. Então, seguem lá. Bem, valeu, João Vitor Sartor. Eu queria dizer aqui, agradecer o nosso público que, como eu digo, nos ouve e nos vê, porque porque não é só a plataforma que eu faço os meus trabalhos em outro lugar, é o nosso público que nos ouve e nos vê aqui na plataforma no YouTube, no QG Esportes. Eu quero dizer para vocês que sigam o perfil @opinião_esportiva no Instagram para você acompanhar todos os nossos conteúdos. E vamos à nossa programação da semana. A nossa programação da semana, que nesse domingo teremos o nosso QG 004 com tema inédito. A gente tem na segunda-feira, toda segunda-feira, o Gol e Bandeirada, um boletim diário de 10 minutos falando sobre futebol e automobilismo comigo. Nós temos também o quadro Opina Aí, com o João Vitor Sartor. Opa! Diga, João. Essa semana não tem Opina Aí, né? Eu estou intercalando essa semana o meu top 10, que já teve o episódio 4, retrasado, 2 semanas atrás, que eu estou intercalando os quadros, Fábio. O Opina Aí, o Grandes Eras e o meu top 10. Então, o Opina Aí ficou para outra semana, né, no caso, que é sobre aquele que a gente estava conversando, sobre o Campeonato Brasileiro lá no briefing antes do programa. Então, nós temos aí os 3... Então, aí nós temos os 3 quadros do João Vitor Sartor toda quarta-feira, correto, Sartor? Toda quarta-feira, um dos 3 quadros, ou o Opina Aí, ou o Top 10, ou o Grandes Eras. Isso. Não tem data, um dos 3, pode ser que surja um quarto, vai com o que eu tô a fim de gravar no dia. Eu sento aqui, gravo para programar o videozinho,
eu tenho esses esses 3 prontos, né? O Grandes Eras, que eu falo sobre uma era específica, já tem gravado o da Ferrari, já está no ar, né? E o da Itália, que é a Ferrari do Jean Todt e a Itália dos anos 30, lá do José Meazza. O Opina Aí, que é eu opinando sobre assuntos polêmicos do esporte. O que é Mundial de Clubes? O que é Campeonato Brasileiro? E o meu top 10, que o primeiro é temático de Fórmula 1. Eu falo quais são os meus 10 pilotos preferidos da história da Fórmula 1. Spoiler, o primeiro é o Alonso. E tem o top 10 dessa semana é sobre ligas esportivas. Então vai ter lá as ligas. NBA, acho que o pôster já é um spoiler de que a NBA vai estar ali como uma das ligas. E obviamente a Fórmula 1 que a gente está falando. Então NBA e Fórmula 1, acho que está lá para ver qual posição eles ficaram no vídeo aí. Então é isso. Esses são os nossos quadros de toda a semana. Nós temos quadros aos domingos, às segundas e às quartas-feiras para você acompanhar aqui no nosso canal no QG Esportes. Queria agradecer vocês todos. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua colaboração. E você veja o documentário Drive to Survive. Rian e Sartor, um salve aí para vocês. Fiquem agora com mais. Vejam nossos vídeos, vejam as nossas programações e fiquem em paz, porque por enquanto as coisas ainda não estão bem, mas vão ficar melhor com a graça de Deus. A gente vai conseguir isso. Muito obrigado. E uma boa noite, boa tarde ou bom dia para você que nos acompanha. Ou uma boa madrugada.